gente! Boa tarde aos melhores alunos e mais aplicados desse Brasil. Boa tarde a todos, a todas. Como vocês estão? Antônio Macione, boa. Edna, oi, teacher. Elaine, boa noite. Isabel, Julineia, boa noite a todos. Cris, Nilce, Cíntia, Regiane Nascimento, boa noite. Natália, Ricardina, Cleiton, Francisca Mendonça, Kátia. Tá conseguindo me ver, Kátia? Tá tudo certo por aí? Jéssica. Jéssica está com um pouquinho de delay aí, né, Jéssica? Não sei se está tendo um pouquinho de interferência. Oi, tudo bem? Tá comendo, né? Fica à vontade. Cristiane, boa noite. Hoje você quer o significado de DRE? Eu vou te falar já já, fica aí. Sueli, boa noite. Elaine, Derimar, Isabelle, Diana, Lucas França, bem-vindos. Kátia está no trabalho. Kátia Cristina. Ariadna, boa noite. Gilmária, boa noite. Angélica Silva, boa noite. Alcione, boa noite. Darleide, bem-vinda. Gabriel, boa noite. Ó, alguém já colocou aí no chat. O que quer dizer DRE? Olha só, Sueli aplicadíssima. Tá certíssima. É isso mesmo. Silvana, boa noite. Gabriel Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de ouvir quem mais, além da nossa amiga, que hoje quer o significado de DRE. Alguém mais teria alguma dúvida? Teria alguma colocação, alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? O momento é esse. Tem muitas pessoas chegando ainda. Alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa? O que você está achando do curso? Está gostando? Está correspondendo à sua expectativa? Diana, gostaria de aprender a fazer um imposto de renda. Amanhã nós vamos trazer umas pinceladas, viu, sobre esse assunto. Professora, boa noite. Oi, Angélica, boa noite. Professora, eu queria perguntar à senhora, assim, para quem está pretendendo abrir uma empresa pequena, que sugestão a senhora daria, assim, em relação à contabilidade?
Então, aí, assim, o ideal é que você procure um contador. A empresa, dependendo do tipo de empresa, por exemplo, se for MEI, você mesma consegue abrir. Porém, em relação à gestão de como que você vai proceder, o que que você precisa fazer para o dia a dia dessa empresa, para que você tenha êxito nas atividades, na organização, é interessante que você procure um contador e você converse. Eu não sei se eu já passei, se você anotou, mas se você quiser me chamar lá no Instagram, eu posso te passar algumas dicas. Meu Instagram é o @dilaura_rodrigues. Se você colocar lá de Laura Rodrigues, vai aparecer minha fotinha. Fica fácil também de me encontrar através do site do Conecta, através do Instagram do Conecta. E aí eu posso te passar algumas dicas também por lá, mas assim, é você ter organizado a sua documentação, a sua papelada, dependendo do porte da empresa, você ter os alvarás de funcionamento. O MEI, ele é desobrigado, ele não tem obrigação de ter o alvará, aquele que é liberado na prefeitura, na área de fiscalização. Dependendo do tipo de atividade, se você for lidar com saúde humana, eles vão te pedir o alvará sanitário, por lidar com alimentos, lidar na área de saúde, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas o MEI ele é desobrigado de uma série de obrigações que outros empreendedores, outros empresários precisam ter, né? Precisam fazer. Mas, assim, a dica que eu te dou é manter a organização mensal. Ou seja, tudo que você comprar, tudo que você vender, precisar emitir de nota, organiza, deixa a sua documentação organizadinha, tenha uma conta bancária, se você, no caso, for uma pequena empresária, né? Se for grande, claro que vai ter várias contas bancárias, mas no dia a dia eu tenho visto que as pessoas que abrem MEI ou que seja uma pequena empresa, muitas das vezes esquecem desse detalhe de separar as contas bancárias e aí mistura aquela questão do patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. E isso é extremamente prejudicial para a empresa. Então, a dica é: abra a conta bancária, mantenha toda a documentação da empresa bem organizada, organiza todas as entradas e saídas no livro caixa, coloca a documentação em ordem, coloca aqueles saquinhos de plástico, organiza a documentação, arruma um saquinho para cada mês de movimentação, né? Claro que se você for abrir uma empresa maior, que vai ter uma operação grande, um maior fluxo de documentação, vamos dizer assim, aí você vai precisar de controles mais elaborados. Você vai precisar de, além de planilha para controle, você vai precisar de um bom sistema para fazer a gestão dessa empresa. Então, a dica é: procura um contador, bate um papo, vê quais são as suas necessidades, as necessidades da sua empresa, para que você já possa começar bem organizada, Tá certo? bom, professora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Durante esses dias, esse curso tem ajudado bastante e, assim, tirado muitas dúvidas que eu tinha e, durante esses dias, eu tenho aberto bastante a cabeça sobre essas questões de empresa e da contabilidade. Muito obrigada. Por nada, Angélica. Alguém mais gostaria de perguntar? Tirar alguma dúvida? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, Pessoal, professora, vamos estou por aqui. aproveitar Eu estou. a nossa pausa aqui. Eu vou pedir para que todos vocês abram suas câmeras, deem aquele melhor sorriso para a nossa foto, que vai ficar registrada, vai lá para o Instagram, viu? Alguém aí ainda não acessou o Instagram do Conecta?
A fotinha de vocês lindas e lindos estão lá, viu? Lindos e maravilhosos. Então, dá uma passadinha lá, dá uma curtidinha, comenta, tá bom? Vamos lá? Todo mundo preparado? Print sendo feito. Quanta gente bonita num lugar só, hein? Oi, gente. Print feito. Obrigada a todos, a todas. Fiquem à vontade. Sim, vocês são lindos e tops mesmo, verdade. E já estão lá no Conecta. Já registrado. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? E caso alguém tenha alguma dúvida acerca do nosso conteúdo hoje, aí vocês me perguntem. Eu vou dar umas pausas, umas pequenas pausas no decorrer do conteúdo e a gente tira as dúvidas, ok? Então, vamos lá. Ontem nós falamos a respeito do balanço patrimonial, acerca da liquidez. Quanto mais disponível um recurso estiver, ele vai estar classificado mais em cima no balanço, e quanto mais exigível também mais em cima do balanço, né? Nas linhas, as contas que estão acima, na parte de cima do balanço, são as mais disponíveis do lado do ativo, e do lado do passivo, as que são mais exigíveis, as que têm obrigação de pagar, digamos, com mais urgência. Então, dando continuidade hoje, eu trouxe aqui um balanço, um modelo já preenchido. Um balanço simples, inclusive o balanço lá do nosso amigo que imobilizou um terreno de 900 mil, né? E estava bem malzinho das pernas. De repente, nós vamos utilizar esse balanço aqui hoje para a gente fazer umas continhas. Vamos ver se a gente chega a esse ponto hoje, ok? Mas vamos correr, que senão não dá tempo. Como elaborar um balanço patrimonial? Foi aqui que a gente parou ontem, né? Então, antes de elaborar o relatório de balanço patrimonial, é preciso ter em mãos o relatório contábil da companhia. Que relatório é esse? Ele é um relatório, nós podemos dizer que esse relatório contábil é o balancete. Lembre que eu falei para vocês ontem que o balancete, ele é um formato de balanço, só que de forma mais analítica possível. No balancete analítico, nós vamos ter todas as contas, uma por uma, vai aparecer a conta do caixa, vai aparecer todas as contas bancárias individualizadas, vai aparecer todas as contas, todos os clientes de duplicatas a receber. Por exemplo, digamos que eu tenho 50 clientes que me devem, né, deve para a minha empresa. Vai aparecer uma linhazinha com o nome de cada um deles. Então, ele é bem analítico e bem individualizado. Esse documento, ele vai permitir que nós façamos a classificação e agrupar essas contas de forma que ela vai ficar um pouco mais sintética, como aparece dentro do balanço. Porque um balanço, ele tem uma ou duas páginas, no máximo 3 páginas, ele não compõe, ele não comporta tantas contas. Então, ele é uma demonstração mais sintetizada, mas que reflete todo o patrimônio da empresa. Precisa estar demonstrado dentro dele, ok? Então, dentro do balanço vai estar constituído por grandes grupos, né? Vai estar constituído lá o ativo, o passivo, o patrimônio líquido. Dentro de cada um desses, vão ter as contas mais sintetizadas. No ativo circulante,
como nós já falamos, aqueles bens que devem ser transformados em dinheiro no prazo de 12 meses, como contas a receber, estoque, aplicação, tudo classificado com melhor grau de disponibilidade, um maior grau de liquidez, ou seja, tudo que eu tenho mais facilidade em transformar em dinheiro, em moeda corrente, é classificado de forma decrescente, do maior para o menor. Já o passivo, o contrário. Da obrigação mais urgente para menos urgente. Então, e o ativo não circulante? O ativo não circulante, ele representa os bens e direitos que serão transformados em recursos em um prazo superior a 12 meses. Por exemplo, os investimentos e imobiliários. Nós já vimos um pouquinho sobre isso, falamos sobre isso ontem, então nós vamos passar um pouco mais rápido, porque é um review, porque nós já falamos sobre isso. Lembram-se? Ok, pessoal? Vamos falar sobre o PL, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o conjunto de bens, direito e obrigação da empresa. Na prática, ele representa a sua riqueza em um determinado momento da organização. Lembra que eu disse que é no PL que é registrado os lucros? Todo o resultado da empresa, seja ele positivo ou negativo, ele vai refletir dentro dessa conta do patrimônio líquido. Ou seja, se houver um prejuízo, o valor do patrimônio vai reduzir. Se houver lucro do período, o valor do patrimônio vai aumentar. Importante destacar que o balanço patrimonial funciona como uma espécie de balança. Isso significa que o total da conta da direita precisa ser igual com as contas da esquerda, ou seja, precisa estar equilibrado. Ativo igual a passivo, não pode estar divergente. Se tiver diferença entre ativo e passivo, alguma coisa vai estar errada. Na contabilidade, nós partimos da premissa que todos os atos e fatos contábeis, eles são classificados como uma evidência, como uma verdade. Se é uma verdade, e é uma verdade mensurada, uma verdade que contém valores, não pode haver nenhuma sombra de dúvida, ou seja, não pode haver valores aleatórios. Para cada débito, precisa haver um crédito de igual valor. Ou vários débitos que fecham com um valor de crédito, ou vários créditos que fecham com vários valores de débitos. Mas, em resumo, os totais eles precisam ser iguais. Não pode ser diferente. Então, a contabilidade ela trabalha dessa maneira. Ativo é sempre igual a passivo mais PL. Com base nas informações expostas até aqui, entenda como funciona a montagem do balanço patrimonial. Vou passar um passo a passo agora. Primeiro passo, nós vamos reunir todos os ativos e todos os passivos da companhia, classificando por natureza na hora do lançamento contábil. Ou seja, quando a empresa ela faz uma compra, que ela recebe a nota fiscal, ela precisa verificar qual a natureza daquela compra. Aquela compra, ela se refere a material para uso e consumo? Se sim, nós vamos classificar aquela compra como uma despesa. Pode ser uma despesa administrativa, por exemplo, porque para o funcionamento da empresa, a empresa precisa gastar com materiais para que possa funcionar, material de limpeza, uma série de materiais, né, no dia a dia de uma empresa, ela utiliza. Então, nós vamos fazer essa classificação. Digamos que essa nota fiscal seja referente à compra de mercadoria para revenda.
Se é mercadoria para revenda, eu já não vou classificar essa nota como uma despesa. Eu já vou lançar ela como um estoque, é uma mercadoria, um produto que vai estar pronto para ser vendido. Então, eu já não classifico isso como um gasto administrativo. Eu vou lançar isso lá no ativo como um bem que está à disposição da empresa para revenda, certo? Outro caso, digamos que nós recebemos uma nota fiscal de um produto que nós vamos utilizar no nosso processo de fabricação. O que vai ser esse produto? Ele vai para o estoque? Não. Ele vai para despesa administrativa? Também não. Nós vamos classificar ele como um custo de produção. Vai para uma outra conta, um outro grupo separado. Por quê? Esse produto, junto com outros produtos, vai formar o nosso produto que vai, depois dele pronto, vai para o estoque. Então, nós precisamos estar atentos à classificação dessa documentação na hora de fazer o lançamento. Porque será esse lançamento, essa classificação da compra, do tipo de venda, de tudo que acontece na empresa, é que vai dar origem a cada informação que vai gerar depois um relatório financeiro chamado balanço, o outro chamado DRE. No balanço, vão constar todas as contas patrimoniais. Já na DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, vai constar todas as receitas, ou seja, todos os valores das minhas vendas, tudo aquilo que eu faturei, que eu emiti nota fiscal, que eu prestei de serviço, e vai aparecer também o valor de custo do meu produto, o valor que eu gastei para produzir, ou o valor que eu gastei para prestação de serviço. Vai aparecer também na DRE, que é resultado do exercício, o valor das minhas despesas administrativas, de modo que, ao final, eu vou, depois de ter classificado tudo de um determinado período, eu vou ter condições de dizer: a minha empresa teve um resultado positivo ou minha empresa teve um resultado negativo. Porque eu tenho as minhas receitas, eu tenho custo, eu tenho despesas administrativas, eu tenho uma série de procedimentos que eu realizo na empresa no decorrer da operação, e tudo isso precisa estar lançado em determinado lugar. Precisa ter uma classificação contábil. Tudo que pode ser mensurado dentro de uma empresa, o que é ser mensurado? É dar valor, é você qualificar, é você dar nome e você dar valor. Por exemplo, professora, mas eu trabalho numa associação que a minha associação ela não compra no mercado, ela ganha muitas doações, ela sobrevive das doações. Quando nós falamos que em contabilidade nós trabalhamos com tudo que é possível de ser mensurado, você concorda comigo que se uma associação ela sobrevive de doações de itens, de produtos, você concorda que aquilo que a associação está ganhando, se você for parar para avaliar o preço de mercado de tudo aquilo, é possível dar valor? Uma associação, na maioria das vezes, ela trabalha com prestação de serviço para a comunidade, presta um serviço social, ela tem uma finalidade não lucrativa e finalidade de atingir o objetivo o qual foi proposto na criação daquela associação, certo? Então, a maioria das instituições de associações, por exemplo, trabalha sem, digamos assim, emitir nota fiscal de prestação de serviço, também presta serviços gratuitos para a comunidade. E como vamos mensurar isso? As associações também trabalham com voluntariado. Como vou avaliar o valor de um voluntário?
Isso também é possível. Então, de que forma que nós vamos mensurar? Nós vamos verificar se nós fôssemos desembolsar o valor para adquirir esses itens que foram ganhados, qual seria o valor que nós precisaríamos desembolsar para comprar esses itens? Então, com isso, a contabilidade consegue lançar um valor de mercado daqueles itens que foram recebidos de doação. Um trabalho de voluntário, eu consigo verificar, se eu fosse contratar um profissional para prestar aquele serviço, qual o valor seria daquele profissional. Então, eu consigo fazer a mensuração nesses casos. Mensurar e lançar isso na contabilidade. Porque quando eu vou prestar um serviço de gratuidade, eu estou prestando um serviço sem cobrar nada, mas aquilo não foi de graça, tem um custo. E esse custo quem está suportando? É o voluntário que se doa, que vai, trabalha sem cobrar nada. São os meus doadores. E isso precisa refletir também na realidade de uma associação. Agora, voltando aqui para a empresa, tudo o que acontece no universo, no dia a dia de uma empresa, é preciso estar lançado. Desde os valores de tarifas bancárias, que aparecem saindo lá no extrato bancário, até as aplicações, as compras, as vendas, os recebimentos, as vendas parceladas, as compras parceladas, tudo isso precisa estar classificado devidamente dentro da contabilidade. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tem alguma dúvida a respeito dessa mensuração, a qual eu tenho me referido agora? Se alguém quiser perguntar, talvez aqui na sala tenha alguém que trabalha com associação. Ah, professora, eu gostaria de saber mais sobre essa mensuração. Me chama lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer de explicar sobre isso depois. Lembrando que, em fevereiro, nós vamos ter uma oficina sobre gestão do terceiro setor. E aí será uma oportunidade muito boa também de tirar as dúvidas acerca desses assuntos, que é mais específicos, né? Então, uma vez que nós lançamos os nossos documentos, fizemos a classificação adequada, temos uma conta bancária separada, fizemos todos os registros de acordo, abrimos uma conta individualizada para cada cliente, para cada fornecedor, lançamos todos os detalhes possíveis, não deixamos passar nada desapercebido. Digamos que a empresa fez uma encomenda de produtos e fez o adiantamento para o fornecedor. Ah, eu preciso receber o adiantamento para enviar a mercadoria. Acontece muito isso no dia a dia da empresa. E aí esse valor saiu do extrato bancário, vai aparecer a saída de um determinado valor lá do banco. Só que a nota fiscal ainda não chegou. Esse valor precisa estar lançado lá no ativo, como um adiantamento que está sendo feito para o fornecedor, de modo que não haja furo de evidenciar o que aconteceu com aquele valor. Por quê? O segundo passo que nós vamos fazer, depois que está tudo lançado, é conciliar os saldos bancários. Todos os saldos contábeis, o saldo bancário de determinada conta, tudo que tem no extrato bancário precisa refletir com a conta individualizada daquele banco. Lembra que eu falei que cada conta bancária precisa ter os lançamentos refletidos na contabilidade? Então, precisa estar tudo lançado e a contrapartida do que é lançado na conta banco precisa estar demonstrando com que foi gasto aquela despesa. Por exemplo, lá no banco, no extrato bancário vai aparecer a tarifa. Tudo bem, aí nós vamos lançar um valorzinho lá no extrato na conta do banco. Só que a outra contrapartida, que é a conta débito, nós precisamos lançar a despesa de tarifa bancária.
Então, é uma despesa financeira e precisa estar evidenciado dentro da contabilidade. E essa despesa, ela, a cada período, a cada exercício, ela vai ser encerrada, nós vamos verificar todas as nossas receitas, as nossas despesas, para verificar o resultado. Então, segundo passo aí, vocês estão conseguindo visualizar os slides? Segundo passo, concilie os saldos contábeis e compare-os com outros documentos, como extrato bancário, livros diários, conforme a origem de cada registro. Ou seja, você não vai fazer um documento aleatório na contabilidade. Lembra que eu acabei de dizer que a contabilidade ela trabalha com evidência, trabalha com a verdade? Na contabilidade não pode haver fato fictício. Ah, vamos supor que isso aconteceu. Não, não há essa possibilidade, porque a contabilidade trabalha com evidência. Então, para cada tipo de lançamento, precisa de uma documentação comprobatória daquele fato ocorrido. Qual é o fato que comprova a compra de mercadoria? A nota fiscal. Qual é o documento que comprova a tarifa bancária? É o próprio extrato. Qual é o documento que comprova o pagamento de funcionários? É o contra-cheque. Qual é o documento que comprova que eu vendi para um cliente e ele me pagou? É a nota fiscal emitida pela minha empresa, seja de prestação de serviço ou seja de revenda de mercadoria, certo? Então, para cada registro contábil, eu preciso também ter um documento hábil de comprovação daquele ocorrido, daquele ato, e eu preciso registrar, de acordo com a natureza, o horário, a data, tudo certinho, tá bom? Terceiro passo. Tendo classificado e lançado os documentos, eu preciso, antes de fazer um fechamento, eu preciso reavaliar e reclassificar algumas contas patrimoniais que realmente demonstrem o momento atual da organização. Isso é uma análise que se faz. Digamos que nós temos lá no grupo do patrimônio líquido uma conta de resultado do período, e ele aparece dentro do período atual, porque ele não foi ainda reclassificado. Quando eu encerro um exercício e eu viro para o próximo ano, para um próximo exercício, eu preciso reclassificar aquela conta e lançar ela como resultados acumulados. Depois que a empresa ela faz o fechamento e ela ofere lucros em determinado período, no período seguinte ela pode decidir o que ela vai fazer com esses lucros. Ela pode decidir que vai fazer uma reserva, ela pode decidir que vai distribuir lucro para os sócios. Então, é necessário que faça essa reclassificação de contas patrimoniais. Certo, pessoal? Estão conseguindo compreender? Pessoal, a primeira lista está saindo agora. Estou vendo o pessoal perguntando aí, né? Nós vamos colocar a lista agora. Lista postada. Nós temos aí 5 minutinhos para assinar a lista, antes que ela saia do ar. Eu peço por gentileza que vocês acessem aí a lista rapidinho.
Estão conseguindo assinar, pessoal? Quem estiver assinando, coloca um Szinho de sim, só para eu saber quem já conseguiu assinar, por favor. Ok. Vamos lá. Ok. Enquanto vocês assinam, eu vou dar andamento. Vou continuar aqui, tá ok? Então, tendo feito a reclassificação das contas patrimoniais, no momento que se pretende demonstrar um determinado resultado, digamos que no meio do ano resolva fazer um encerramento para verificar a situação da empresa. É necessário fazer essa reclassificação. Normalmente, o exercício se encerra em 31/12 de cada mês, ou seja, inicia no dia 1º de janeiro e encerra em 31/12. É o exercício normal das empresas. Mas algumas empresas, elas fazem fechamento trimestral. Quarto passo, aplicar as fórmulas necessárias para identificar se o negócio teve prejuízo ou lucro ao final do período analisado. É o que nós chamamos de DRE, é verificar se houve, o que houve naquele período, né? Qual o resultado, se positivo ou negativo. Quinto passo, classificar as contas patrimoniais, sendo que o resultado positivo deve ser incluídos como lucro e os negativos como prejuízo. As possíveis análises no balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório substancial para realizar uma boa gestão de uma empresa. No entanto, para que ele possa contribuir de maneira eficiente para as estratégias da organização, a análise por parte do gestor precisa ser certeira e eficiente. Para ficar mais claro, vamos pegar, por exemplo, a comparação entre os ativos mantidos com capital próprio e aqueles mantidos com capital de terceiros. Então, nós falamos, vamos pegar, por exemplo, ativos com capital próprio. O que é um ativo mantido com capital próprio? Nós podemos falar sobre um capital social, um capital inicial que o empresário aplicou, investiu naquela empresa, certo? Então, ativo mantido como capital próprio é o próprio investimento do empresário, é o capital inicial. E nós vamos pegar também os capitais de terceiro. O que são os capitais de terceiro dentro de uma empresa? São os empréstimos, são os valores que não faz parte da empresa, que o empresário ele teve que buscar fora para aplicar na operação da empresa. Então, vamos lá. Ao confrontar essas duas contas, o gestor consegue verificar se os recursos obtidos para manter a instituição possuem custos menores do que os seus lucros. Você concorda comigo que o capital do empresário, aquele que ele tira do próprio bolso para investir na empresa, ele é o capital mais caro? Você concorda comigo que quando uma pessoa resolve investir abrindo uma empresa, aquela empresa tem por obrigação gerar lucro para o empresário? Porque se for para ter prejuízo, não faz sentido, concorda? Não faz sentido uma pessoa pegar, digamos, 200 mil e dizer, vou abrir uma empresa
e aquela empresa daqui a pouco não valer 200 mil mais, vale só 100 mil, ou menos que isso. A tendência é que aqueles 200 mil vire 400, vire 600 mil, vire 1 milhão, não é isso? O objetivo daquele empresário é fazer com que aquele capital multiplique, e não subtraia, não diminua. Então, você concorda comigo que esse capital ele é caro? Ele é caro por conta do risco. Se uma instituição, se uma empresa, ela não tiver bons hábitos de gestão, fatalmente ela vai quebrar. Fatalmente ela vai dar prejuízo. Então, você concorda que o risco de um capital próprio se perder, ele é maior do que quando você pega um capital de terceiro? O capital de terceiro, por si só, quando você busca ele, quando você vai captar um capital de terceiro, você já sabe das taxas, você já sabe qual será a multa se você atrasar o pagamento, você já tem pré-contratado os juros do período. Existem algumas captações que isso é calculado em dólar, em outras variações, que é o pós, né? É o pós-contratado, não é o pré. Mas a maioria dos capitais eles já são assim pré-fixados, né? Vamos lá. Com isso, com essa avaliação entre capital próprio e capital de terceiro, e ele confrontando as duas contas, ele consegue apurar se a captação de recursos de terceiro, como empréstimo, gera rendimento maior para a empresa, ou se é melhor ele permanecer só com os meios próprios. Ou seja, ele vai fazer uma análise. Se ele injetar capital de terceiro na operação da empresa, isso vai fazer com que gere mais renda, o ciclo econômico financeiro e geração de resultado positivo vai se dar de forma mais eficiente ou não? Ou seja, ele vai buscar um capital de terceiro, essa necessidade de capital de giro, ou ele permanece estável, só com os capitais próprios? Então, assim, ele consegue fazer essas análises extraindo dados do próprio balanço patrimonial. Como? Ele vai observar as contas de empréstimo, a questão do controle de estoque, dívidas com fornecedores. Vocês lembram que na outra aula eu falei sobre a questão do endividamento, a questão do ciclo, desde o momento da fabricação, a venda e o recebimento daquele recurso? Quando acontece isso, há um ciclo, ou seja, tem a produção, tem a venda, aliás, tem a produção, esse bem vai para o estoque, fica disponível para venda, tem a venda, tem a forma como o cliente vai pagar, e depois tem o recebimento, enfim, tem um ciclo, né? Desde a produção até o final e a verificação do resultado. Quando nós olhamos para o balanço patrimonial e verificamos os valores das contas, nós conseguimos identificar se esse ciclo ele está favorecendo o empresário ou não. Lembra dessa conta, desse empresário aqui? Eu vou colocar o slide. Vocês estão conseguindo ver o slide? Ok. Lembra dessa empresa aqui? Que ela tem aqui, lançado na conta de fornecedores, que é uma obrigação que ela tem a pagar 250 mil, e ela tem aqui parado no estoque 180 mil, e ela tem aqui para receber, entre contas a receber e duplicadas a receber, ela tem 300 mil, e nós verificamos que o ciclo
dessa empresa ela não está saudável, por quê? Ela tem estoque parado, ela tem dívidas altas com fornecedores e funcionários, porque tem salários a pagar também, né, impostos em aberto, e ela não está recebendo o suficiente para honrar esses compromissos. E as mercadorias estão paradas. Além disso, olhando aqui para o balanço e avaliando, o nível de imobilização do ativo, ou seja, do patrimônio dessa empresa, é muito alto. Mais de 50% do patrimônio líquido está imobilizado, ou seja, está investido em bens que não estão contribuindo para a operação da empresa. Consegue verificar isso? Aqui, ó, 900 mil em terreno, 400 mil em máquinas. Então, essa empresa não está boa. A partir daí, o gestor pode utilizar essas informações para analisar a sustentabilidade financeira do negócio e, ao mesmo tempo em que se controla a gestão do patrimônio. Ou seja, ele vai verificar que não está bom e ele precisa fazer algo a respeito. Porque, senão, fatalmente, irá fechar as portas. Outro aspecto importante do balanço patrimonial diz a respeito dos diversos indicadores que podem ser extraídos dele. São 3 principais indicadores que são utilizados em geral. Quando nós vamos para uma instituição financeira em busca de financiamento, quando nós vamos financiar, digamos, maquinário para a nossa indústria, para os nossos negócios, a instituição que irá financiar, ela quer ver a situação da empresa antes de liberar um financiamento. Quanto mais crítica é a situação da empresa, maior é o risco da instituição bancária não receber, concorda? Então, digamos que a taxa de juros aplicado em cima daquele financiamento vai depender do risco. Então, quanto maior o risco, mais caro vai ficar aquele capital de terceiro para a empresa. E aí os bancos, as instituições financeiras se utilizam desses indicadores. São indicadores de renda, indicadores de liquidez, indicadores de dívida. E aí nós vamos abrir um pouquinho sobre cada um desses. É interessante esses indicadores para que nós possamos verificar a situação da nossa empresa. Digamos que você tem uma empresa aí hoje e o seu contador já conseguiu, por exemplo, entregar o balanço de 2022. Interessante que você pegue essas fórmulas e você consegue calcular facilmente como estão os seus indicadores. Se a sua empresa está com a saúde boa, uma saúde financeira boa, né? Então, vamos lá. Primeiro, indicadores de renda. Os indicadores de renda, eles relacionam o lucro da empresa, ativo total e patrimônio líquido. São importantes, sobretudo, para os bancos, investidores e credores. Os principais indicadores aí, vamos ver. Giro dos ativos. Lembra que eu falei do ciclo, desde o momento da fabricação até a finalização? É o giro dos ativos. Você vai pegar o valor das vendas, onde nós vamos pegar essa informação de venda? Lá na DRE. Nós vamos buscar lá o valor das receitas e vamos dividir pelo total do ativo. Ou seja, vamos pegar uma informação do meu faturamento, determinado período, e vou dividir pelo ativo total naquele período. Retorno sobre os investimentos. Eu quero saber qual está sendo o meu retorno em cima do valor que eu investi.
como patrimônio. Eu vou pegar o valor do lucro, já apurado, lá na minha DRE, lá no meu resultado do exercício, né, depois de lançar todas as receitas, as despesas, todos os itens que uma empresa gasta no decorrer do ano, todo tipo de receita oferida, seja operacional, que é própria da empresa, daquela operação, ou as receitas financeiras, que são decorrentes de aplicações, e vamos verificar o lucro dividido pelo valor total do ativo. Então, com esses indicadores, nós vamos conseguir visualizar qual é a taxa de retorno sobre os ativos. Retorno sobre o patrimônio líquido. Eu vou pegar de novo o lucro líquido, que é o valor que a minha DRE vai dar de resultado, e vou dividir pelo lucro líquido. Vamos ver aqui, vou voltar aqui no balanço para a gente verificar. Alguém tem calculadora aí para me ajudar? Reserva de lucro. Vamos dizer que essa reserva de lucro aqui já está incluído. Vamos dizer que esse valor de reserva de lucro seja o lucro do período. Então, a nossa fórmula vai ser lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Vamos fazer essa continha? A soma do lucro líquido vai dar aqui 1.620, certo? Então, eu vou pegar só os 320 e dividir pelo PL. Não tem uma calculadora fácil aqui, né? Então, nós vamos pegar aqui um modelo, vamos calcular, como diz, a grosso modo, só para a gente ter uma ideia. Vamos dizer que o valor de 320 mil aqui seja o valor de lucro. Nós vamos dividir pelo valor total do patrimônio líquido, que é 1.620. Vamos ver qual é o retorno? Então, o valor do retorno sobre... O pessoal consegue ver a minha calculadora aqui? Ok. O valor do retorno do meu lucro sobre patrimônio líquido, ele está sendo de quase 20%. Aqui está assim, a grosso modo, porque não temos aqui o valor exatamente do lucro do período, porque nós não temos a DRE. Ele já é só o balanço. Mas partindo da premissa que ele tem aquela reserva de lucro, nós podemos dizer que o retorno sobre o patrimônio líquido daquela empresa está sendo na grandeza de quase 20%. Ou seja, até aí tudo bem, né? Nós vimos ali que aquele valor está lançado em reserva de lucro. Nós podemos dizer que em outros períodos essa empresa ela estava com uma operação muito boa. Mas no momento, digamos que aquele balanço ali seja do período e que tem uma outra DRE, que vai demonstrar que o resultado daquele período pode ser diferente, né? Outro indicador que é possível verificar sobre a velocidade da capacidade de pagamento da empresa frente às obrigações financeiras. E aí eu volto novamente sobre a questão do ciclo.
o ciclo econômico da empresa, o momento que ela compra a prazo e ela também vende a prazo. O prazo que ela vende a prazo precisa ser menor do que o prazo que ela obteve na compra a prazo. Concorda que ela precisa receber em tempo de honrar os compromissos? Então, os indicadores de liquidez, ele também vem nos auxiliar em relação a isso. Liquidez imediata. O que é a liquidez imediata? Nós vamos pegar todas as contas de disponíveis. O que são os disponíveis? São os valores em caixa, os valores disponíveis nos bancos, que eu posso me servir e utilizar ele imediatamente. A disponibilidade são esses valores. Então, eu vou pegar esses valores de caixa e banco, dividir pelo passivo circulante. O que é o nosso passivo circulante? Lembra que eu falei que aqui está classificado tudo que tem exigibilidade mais urgente? Então, as minhas disponibilidades são as contas de caixa e as contas de banco. É o que eu tenho disponível hoje para gastar. Digamos que eu vou verificar se quanto que eu tenho para honrar esses compromissos urgentes. Se eu tenho capacidade financeira de pagamento. Então, é um índice de liquidez imediata. Ou seja, para cada valor que eu devo, quanto que eu vou ter de dinheiro disponível e quanto que vai me sobrar? Esse índice ele precisa ser maior que 1. Ele sendo maior que 1, eu vou ter informação que, para cada dívida que eu tenho que pagar hoje, eu pago tranquilamente. Ainda sobra 1. Liquidez corrente. Eu vou pegar todo o meu ativo circulante e vou dividir pelo passivo circulante. Ou seja, tudo que eu tenho hoje em caixa, em aplicação financeira, eu vou conseguir honrar os meus compromissos de curto prazo e vai ficar tudo certinho. Esse é o índice de liquidez corrente. Ou seja, o meu ciclo está ok. Esses índices, eles precisam sempre dar maior que 1. Vai dizer que você está honrando os compromissos. Tranquilo. Liquidez seca. A liquidez seca, ela é igual à liquidez corrente, porém, nesse caso, eu vou excluir da continha o valor que eu tenho em estoque. Então, vou pegar os meus ativos, menos o valor de estoque, e vou dividir pelas minhas obrigações de passivo circulante. Vou ter, então, a liquidez seca. Liquidez geral. Eu vou pegar todo o meu ativo circulante, mais todo o meu realizável a longo prazo, ou seja, os valores que eu tenho para receber maior que 12 meses, e vou dividir por todo o meu passivo circulante, somado com exigível a longo prazo. Ou seja, eu vou pegar todo o meu ativo e dividir por todo o meu passivo, exceto o patrimônio líquido. Porque o patrimônio líquido é o capital próprio. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vocês querem que eu me demore um pouquinho aqui? Tá tranquilo? Estão conseguindo captar? Tudo na ordem. Francisco, já foi feita a chamada e daqui a pouco a gente libera novamente, tá? Ok, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação aos índices? Basicamente, quando você precisar de um empréstimo, quando você for num banco e você diz, banco, eu tenho uma empresa e eu preciso de um financiamento, preciso comprar algo, preciso investir na minha empresa, o banco ele vai pedir o seu balanço patrimonial.
Se ele não pedir o balanço patrimonial, o mínimo que ele vai pedir para você é o seu faturamento. Porque pelo seu faturamento, o valor que você... Ou até a previsão de faturamento. Porque quando você diz, olha, eu vou faturar X, vou faturar tanto em janeiro, fevereiro, você vai colocar em cada mês o valor do seu faturamento, ou que você já realizou, ou que você pretende realizar. Com base nessas informações, o banco vai verificar a sua capacidade de pagamento daquele financiamento. Quando uma empresa ela é maior, é complexa, aí o banco ele vai fazer uma análise mais minuciosa desses números, e aí ele vai utilizar esses índices. São índices que medem a capacidade de pagamento. Quanto mais organizada for uma empresa e quanto melhor for esses índices aqui, mais chance tem de o banco liberar um empréstimo com menor taxa de juros. Porque o que faz um dinheiro, um empréstimo, um capital se tornar caro é o risco. Vocês já viram um valor de juros que uma operadora de cartão de crédito cobra? Se você observar a taxa de juros de um cartão de crédito de uma pessoa que tenha restrição, porque existe banco que libera para pessoas com restrição. Se você observar a taxa de juro de um cartão de crédito de uma pessoa que tem restrição para uma que não tem restrição, você vai observar que a que tem restrição paga muito maior caso atrase o pagamento da fatura. Então, no mundo financeiro, funciona assim. Quanto mais risco o banco tem de receber um recurso, um pagamento, mais caro vai se tornar para o credor. Ou seja, se eu tenho restrição, mais caro eu vou pagar caso eu venha atrasar. Se eu não tenho restrição, se eu não tenho nenhuma pendência, se eu nunca atrasei uma parcela, vamos dizer assim, o valor do meu financiamento vai estar tranquilo. Ainda que eu venha atrasar, eu não vou pagar tão caro quanto uma pessoa que tenha restrição. Na pessoa física é assim. Na pessoa jurídica também não é diferente. É assim que funciona. Quanto maior o risco de não receber, mais caro fica o financiamento. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Tem alguém aí? Estou sozinha aqui? Deusimar, boa noite. Quer tirar uma dúvida? Quer comentar? Pode abrir o seu microfone. Consigo. Oi, Está com a professora. mãozinha levantada? Boa noite, me ouve? Boa noite, te ouço. O meu computador toda hora me pega uma peça. Tem hora eu tento abrir a câmera, não consigo, tento abrir o microfone, não consigo. Mas a questão é o seguinte, eu não entendo muito de contabilidade, mas, digamos, a pessoa, o empreendedor, ele vai ao banco solicitar um empréstimo para a sua empresa, né, para uma melhoria, tudo mais. O banco, ele tem uma fonte onde ele consulta os dados daquela empresa para ver se é seguro investir, fornecer esse crédito, ou ele tem que chegar lá com algum documento da contabilidade, onde informa para o banco que a situação da empresa tem como pagar um empréstimo. Eu não consegui entender isso. Não sei se minha pergunta foi muito clara. Dona Deusimar, entendi a sua pergunta. Vamos lá. A senhora perguntou a respeito de uma pequena empresa, não é? Sim. Quando é uma pequena empresa, os bancos em geral, eles têm linhas de crédito diferenciada para cada tipo de empresa, certo? Sim. O banco ele vai avaliar a liberação de crédito para uma empresa no porte da sua empresa.
Então, ele vai se ater a alguns dados para análise. Ele vai verificar o tempo de empresa, ou seja, a data de abertura lá do CNPJ, além de avaliar as certidões para ver se a senhora não tem dívida da pessoa jurídica lá na Receita Federal, na dívida ativa, porque se tiver dívida ativa, você não consegue as certidões, certo? Correto. Vai constar lá um processo que você deve, que você não consegue emitir uma certidão negativa de débitos. O que acontece? Além disso, eles vão pedir um documento do contador. A contabilidade, lembra que eu falei, eu não sei se eu falei aqui para vocês, mas o contador, ele é a pessoa que responde pela empresa junto com o dono da empresa, junto com o empresário. O contador, ele responde tanto quanto o dono da empresa. Ele não é dono, ele não participa, ele não tem lucro, mas ele responde tecnicamente pelas obrigações da empresa. Nós chamamos de responsabilidade solidária do contador. Então, quando o empresário vai no banco, o banco vai solicitar algumas informações da contabilidade. Normalmente, o contador, o banco ele vai exigir a previsão de faturamento ou faturamento realizado. Quando é uma empresa maior, eles vão pedir as demonstrações financeiras. Tudo isso, todos esses documentos, precisa vir assinado por um contador habilitado. Os bancos entendem, a legislação entende que a assinatura de um contador, ela tem fé pública. Um contador, ele responde por tudo que ele assina. Então, é muito séria a responsabilidade do contador. Muito mesmo. Entendeu? Porque o banco ele vai confiar na informação que a contabilidade está passando. Correto. Então, a senhora perguntou assim, eles vão pedir alguma coisa do contador? Vão pedir as informações que o contador vai prestar. Eles vão solicitar o balanço. Quando não se tem o balanço, eles vão pedir uma relação de faturamento. E tem que ir lá, assinado pelo contador, com CRC, tudo certinho. E o banco vai confiar nessa informação. E vai analisar as outras variáveis para fazer a liberação desse crédito. Muito Compreendeu? obrigada. Ficou ótimo, ficou claro. Muito obrigada. Por nada. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir? Então, temos esses indicadores de liquidez e temos também os indicadores de dívidas. Quando uma empresa ela está comprometida, ou para verificar se uma empresa ela está comprometida com endividamento, nós também possuímos índices capazes de fazer essa apuração, de fazer essa verificação. O que nós vamos fazer? Para verificar o grau de endividamento, nós vamos pegar o valor de todas as obrigações da empresa, de curto prazo e longo prazo, que é o grupo de todo o passivo, e vamos dividir pelo valor do patrimônio daquela empresa. Ou seja, nós vamos pegar todas as obrigações para com terceiros, que é todo o grupo de passivo, e dividir pelo grupo de patrimônio líquido, que é o capital líquido da empresa. E vamos verificar o grau de endividamento. E o endividamento geral. Passivo total dividido pelo ativo total. Nós vamos verificar se essa empresa ela tem condição de honrar o compromisso, ou se ela está comprometida. Então, nós falamos de indicadores de renda, que nós vamos verificar o giro, a questão do ciclo da empresa, e verificar se ela está gerando lucro ou não, que é a renda, que é a obtenção do lucro, do resultado positivo. Nós falamos sobre indicadores de liquidez, para verificar a capacidade de pagamento das empresas, e nós falamos sobre indicadores de dívidas,
para verificar o nível do endividamento da empresa. E para quem estava ansioso, chegamos na DRE, o famoso demonstrativo do resultado do exercício. Que assim também como o balanço patrimonial, é uma peça indispensável, obrigatória e que subsidia tanto o empresário quanto os investidores na análise dos resultados. Então, nós vamos ver aqui um modelo de DRE. Lembrando que DRE quer dizer demonstrativo do resultado do exercício. DRE ou DRE, conforme quiserem, tá bom? Então, na DRE, como nós vamos verificar o resultado do período, nós vamos colocar na parte de cima, na primeira linha, as receitas do período. E nós podemos agrupar por tipo de receita. Nós podemos ter receita com venda ou receita com serviço e vamos agrupar no grupo de receita. Logo abaixo das receitas, nós vamos verificar os impostos, que ele reduz o valor da receita, ele vem diminuir já o resultado. A nossa DRE é um demonstrativo que ela começa com o valor obtido, bruto, e vem descontando uma série de coisas, uma série de despesas, de custos, de modo que nós vamos chegar a um resultado líquido. E isso que é essa demonstrativo de resultado do exercício. Então, nós vamos auferir do resultado bruto, nós vamos tirar o valor dos impostos, referente a esse faturamento, vamos encontrar o valor de receita líquida. Após encontrar a receita líquida, nós vamos precisar apurar qual foi o custo dessas vendas, né? Qual foi o custo necessário para se obter essa receita bruta? E aí nós vamos lançar na DRE, nesse demonstrativo, sempre reduzindo. Então, eu vou pegar a receita líquida e vou tirar o custo de produção, ou o custo da mercadoria vendida, e nós vamos chegar a um lucro bruto. Lucro bruto por quê? Porque esse é o valor do lucro das operações da empresa. Além dos custos operacionais para se fabricar ou para vender e obter um resultado bruto, nós temos também despesas administrativas, temos despesas financeiras, que são as despesas com juros pagos, com multas, com, por exemplo, as despesas de água, luz, telefone, material de limpeza, tudo aquilo que precisa para que exista essa movimentação dentro da empresa, para que a empresa esteja organizada fisicamente, administrativamente, nós vamos lançar como despesa administrativa. Você concorda que isso não faz parte da operação da empresa? O objetivo, por exemplo, não é contratar uma pessoa para servir cafezinho dentro da empresa, mas a empresa ela tem uma copeira que faz o cafezinho para os funcionários. E a despesa dessa pessoa vai entrar como uma despesa administrativa. Já os funcionários que trabalham na linha de frente, na venda, o custo deles já vai estar como custo comercial. Então, isso já faz parte da operação da empresa. Entende? Então, a classificação, quando a gente lança cada notinha, ela vem para cá. Automaticamente, dentro do sistema de contabilidade que nós lançamos, cada notinha, cada tipo de despesa, ela já cai classificada dentro de um grupo desses. De modo que, quando nós formos montar a DRE, ela já vem previamente classificada. Então, de modo que
fazendo toda essa avaliação e lançando todas as despesas de acordo com a classificação correta, nós vamos chegar a um lucro operacional. E aí, desse lucro operacional, que é o lucro final, nós precisamos ainda pagar um imposto sobre esse lucro. É por isso que tem imposto sobre renda. E é nesse lugar aqui que o fisco ele vai verificar o resultado para aplicar as alíquotas sobre os impostos. Existem vários tipos de tributação. Nós temos a tributação pelo lucro real, e o lucro ele vai ser a base para o cálculo dos impostos. Nós temos empresas que são tributadas pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? Eles vão pegar aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, receita bruta de vendas? Eles vão pegar esse valor, eles vão presumir uma alíquota, e em cima da presunção, ou seja, o resultado da aplicação de uma alíquota, aí vão calcular, aplicar as alíquotas e gerar o valor do imposto. Já existe o Simples Nacional, que em cima dessa receita bruta aqui, vai ser calculado um valor único, uma única guia de imposto. Então, existem várias formas de tributação para as empresas. Pessoal, nós vamos soltar a lista de presença novamente, tá? Peço, por gentileza, que vocês dão uma paradinha aí, assina rapidinho, porque daqui a pouco não tem como assinar mais, tá? E é a última oportunidade de assinar a lista, lembrando que precisa da participação mínima para que você obtenha o seu certificado. Então, precisa preencher a lista. O Francisco Filho perguntou assim: o DRE é obrigatório a todas as empresas e MEI ou é só aconselhável para controle? Francisco, caso você queira realmente verificar o resultado da sua empresa, eu aconselho para todas as empresas, inclusive para a MEI. Já para empresas de Simples Nacional, empresas de lucro presumido e lucro real, é obrigatório. Tem que fazer as demonstrações contábeis. Precisa fechar balanço, precisa ter a DRE, ou seja, é enviar para o contador todas as notas para que ele possa lançar, classificar e gerar um demonstrativo para você. Lembrando que cada tipo de tributação, por exemplo, lucro real, lucro presumido e Simples Nacional, MEI, as empresas que são tributadas no MEI, ela tem um limite de faturamento. Digamos que ela extrapola esse limite, ela vai ser tributada dentro do Simples Nacional, certo? É uma escrituração mais simplificada, mas é preciso fechar demonstrações. Digamos que essa empresa ela saiu do MEI, cresceu, daí daqui a pouco ela já está classificada dentro do Simples Nacional e ela continua crescendo e ascensão. Daqui a pouco ela vai ser desenquadrada de dentro do Simples Nacional e vai passar a ser tributada no lucro presumido ou no lucro real. Então, a contabilidade, ela vai conseguir, através dos números, do balanço, até te orientar através de um planejamento tributário para verificar qual é a melhor forma de tributação para a sua empresa. Às vezes a gente acha assim, mas eu estou sendo tributada no Simples Nacional, eu só pago uma única guia de imposto. Talvez essa guia de imposto do Simples Nacional, ela está sendo mais cara do que se você fosse tributado no lucro real. Por quê? No Simples Nacional, você vai ser tributado em cima do faturamento. Vai verificar o valor do seu faturamento e vai aplicar uma alíquota.
Já como lucro real, a empresa vai verificar qual foi as receitas, qual foi a despesa e vai verificar, de fato, o lucro. E, em cima do valor do lucro, apenas aplica as alíquotas do imposto. Então, não vai ser sobre o faturamento total, vai ser só sobre a parcelinha do lucro. Então, dependendo da forma que a empresa trabalha, é interessante fazer um planejamento tributário, porque através do planejamento, você vai ter condições de verificar qual é o seu resultado e qual é a melhor forma de tributação. Entendeu? É o que nós chamamos de elisão fiscal. Ou seja, você pagar menos imposto de maneira lícita. Que é bem diferente de evasão fiscal. Evasão é quando o empresário fala assim, nossa, estou pagando muito imposto, não vou pagar, e corre de pagar a obrigação. Ah, vou declarar só metade do que eu estou faturando. E aí, se cair na malha, se o governo descobrir, aí dá um jeito depois. Isso chama evasão fiscal, né? Então, nada melhor do que fazer um planejamento tributário adequado. Ok, pessoal? Todos conseguiram assinar a lista? A imagem está congelada. Já descongelou, pessoal? Me sinaliza aí, por favor. Está travando? Está travado? Não? Pessoal, pode ser a internet de alguém. Eu não sei se está travado. Tem umas 4 pessoas dizendo que está travado. Está travado ainda? É só a voz ou a imagem também? Áudio está ok. Travado, travado. Eu estou dando um tchauzinho aqui. Está destravado ou está travado, pessoal? Porque às vezes eu estou muito quietinha, né? Só a imagem que está travada? Voltou? Pronto, melhorou. Ok. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? 86 pessoas na sala. Gratidão a cada um de vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui conosco, né, e aprender um pouquinho mais sobre esse universo. A aula é de contabilidade básica, mas eu quis trazer uma contabilidade básica de rotina, né? Vamos dizer assim, uma contabilidade, um estudo, um conhecimento que você vai usar no seu dia a dia. E não para te ensinar só a debitar e creditar. Tá tranquilo, pessoal? Estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Ok, então vamos adiante. Básica nada? Tá básica, seu Zelim, que isso, tá básico, sabe por quê? Esse é o nosso dia a dia, né? Como diz, na prática, é nisso aí que a gente apanha no nosso dia a dia. É porque quando a gente chega na faculdade, a gente vê alguns conceitos e aí começa com, como diz, com aquela coisa levezinha que deixa a gente apaixonado pela contabilidade, né? Mas a coisa é séria. E olha, a questão da responsabilidade do contador é algo que é preciso ser enfatizado, porque é imprescindível a atuação da contabilidade nas empresas. Além da responsabilidade como responsável técnico, porque toda empresa, quando ela passa a existir, ou seja, o contador já está ali no início de tudo, né? O contador é o parteiro, ele traz à luz aquela empresa, traz a existência. E é necessário que haja esse acompanhamento, e que haja planejamento, que haja orientação,
E através da contabilidade, nós vamos ter esse subsídio para conseguir administrar, conseguir tomar as decisões assertivas para a empresa e dar continuidade, porque nenhuma empresa, eu acredito que nenhuma empresa ela nasce para morrer, para falir. Precisa realmente desse apoio do contador. E o contador, ele responde junto com o dono da empresa, com o empresário, por todas as obrigações da empresa, entende? E é necessário até que, dependendo da forma que cada empresa trabalha, se o contador perceber que seja necessário, fazer a carta de responsabilidade, porque alguns atos do administrador pode prejudicar o contador, entende? Alguns atos do empresário. Pessoal, nós vamos tirar a nossa segunda fotinha do dia. Eita, Julinéia, é mesmo, né? A Julinéia disse assim: considero o contador um neurônio de uma galáxia, muita informação para uma cabeça. É verdade, o contador precisa saber de tudo um pouquinho. Josélia, Cleiton, tá tranquilo hoje, né, Cleiton? Legal. Vamos lá, pessoal. Só mais um pouquinho. Sorriso, Dona Cleide. Como é que tá no Ceará? Fortaleza. Que legal. Tem algumas fechadas ainda, mas já está indo. Obrigada, pessoal. Print feito. Podem ficar à vontade. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar, quer comentar alguma coisa sobre a aula? É importante a participação de vocês. Eu sozinha aqui não sou ninguém. Diga, Cleide, minha amiga. Pode abrir o seu áudio. Pronto. Isso. É o seguinte, sua aula, muito para mim, apesar de, como eu já disse, né, não ser a minha área, não entender, mas gostei, né, porque a gente às vezes se depara numa situação e já vai ter uma noção norte, né, um norte a seguir. Então, só tenho a agradecer. Por quê? Porque amanhã não vou estar assistindo a sua aula para me despedir Ai, que da pena. senhora. Né? Então, eu quero ser grata por esse tempo, essa dedicação, né? Porque tudo que a gente vai fazer envolve muitas coisas, renúncias, É né? verdade. A gente tem que fazer quando a gente tem um compromisso, quando a gente se envolve em um projeto e a gente faz por amor. Eu vejo isso, que muitas vezes, quando a gente ama o que a gente faz, a gente renuncia a muita coisa para estar ali todos os dias fazendo toda a garra, né? Então, quero agradecer já e que Deus a abençoe ricamente, que os sonhos Amém. do Senhor se realizem em sua vida, na vida da sua Amém, minha família, querida. né? Amém. Muito obrigada. E obrigada por tudo, pela dedicação, pelo empenho, pela paciência de estar aí. Muitas vezes tem alguém aí, eu estou sozinha e eu, ai meu Deus, a bichinha me colocando. Tá? Então, muito obrigada por tudo mesmo. Eu que agradeço, Cleide. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo carinho. Um abraço. Um abraço. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a aula? Tá conseguindo compreender, Daniel Henrique? Ou tá dando sono? Me conta aí. Estou conseguindo compreender sim, professor. Que Só que eu legal. cheguei um pouco mais tarde nessa aula, porque eu estava no mãe. Tá legal.
Jéssica Henrique Fernandes, tranquila? Legal. Mais alguém quer perguntar, quer comentar? Vou dar seguimento aqui, ok? Vamos continuar com a nossa DRE. Fazer valer aí os minutos que nós temos. Então, vamos lá. Aqui eu falei um pouquinho sobre a DRE, né, de maneira geral. Vamos passar agora, falar um pouquinho sobre essas contas. Como diz o nome, DRE quer dizer demonstrativo do resultado do exercício. Então, nós vamos trabalhar na DRE com as contas de resultado, as receitas e as despesas. Antes de demonstrar as contas, é necessário nós definirmos o que é receita e o que é despesa. Eu já até falei para vocês, assim, a grosso modo, mas vamos destrinchar agora. Receita são os ganhos obtidos pela empresa decorrente das vendas, das prestações de serviço ou dos investimentos. Ou seja, aqui um exemplo. Uma concessionária obteve 100 mil de receita em uma semana, em função da venda de 3 veículos. Então, 100 mil são receitas, ok? Despesas são os gastos para se obter as receitas. Esta mesma concessionária gastou 600 mil em despesas com impostos, água, luz, comissão para vendedores, para se obter essa receita de 100 mil. Portanto, as contas de resultado se dividem em duas: conta de receita, conta de despesa. Então, se a concessionária ela teve receita de 100 e ela gastou 60 para obter essa receita, então ela teve um lucro, uma receita líquida, vamos dizer assim, não foi nenhum lucro ainda, de apenas 40, concorda? Vamos lá. Quando nós temos o balanço e a DRE, esses dois relatórios, eles são relatórios de análise complementar e contribuem para a gestão do patrimônio, com base em um registro ordenado e padronizado. Enquanto o balanço ele apresenta a relação entre ativo e passivo e o valor do patrimônio líquido, a DRE ela vai demonstrar o resultado do exercício, ou seja, o confronto de receitas e despesas do negócio naquele determinado período. O objetivo da DRE é informar se a empresa obteve lucro ou prejuízo naquele período, diferente do balanço, que é um documento de informações patrimoniais. Ou seja, o balanço ele é como se fosse uma fotografia naquele momento da empresa. Inclusive, ele vai trazer para dentro do grupo de patrimônio líquido o resultado daquele período. Já a DRE, ela é estática. Ela vai acontecer na medida que ocorre a movimentação da empresa. Vamos lá. Classificação das receitas e das despesas. Nós vimos que dentro do balanço existem aqueles grupos: ativo, passivo, o patrimônio permanente, né? Nas contas de resultado também existe uma interpretação, existe uma classificação contábil, que é importante para que nós possamos fazer e trazer cada resultado para dentro da sua classificação. Ou seja, eu preciso saber o que eu posso classificar como receita, eu preciso saber o que são as minhas despesas, porque, digamos que se eu coloco aqui as minhas despesas administrativas dentro do custo de mercadoria vendida, você concorda que o valor de custo da minha mercadoria vai ficar bem mais cara?
se eu tenho um custo maior de mercadoria, o valor do meu lucro, vamos dizer assim, por mercadoria vendida, ela vai ser menor. Então, eu preciso segregar, eu preciso separar o que é custo do que é despesa. Claro que, no final das contas, eu vou fazer todas as operações e vou verificar, ao final de tudo, se eu obtive lucro ou prejuízo. Mas é importante eu ter tudo separado e classificado em cada grupo, para até que eu possa visualizar onde está o problema, onde está sendo, vou dizer assim, um gargalo da minha empresa. Digamos que eu tenha um custo bom, adequado, razoável para minhas mercadorias, eu estou conseguindo vender a um valor bom de mercado, mas as minhas despesas administrativas e comerciais estão muito altas. Ou seja, eu tenho uma fabricação boa, um chão de fábrica, vamos dizer assim, um custo-benefício do produto muito bom, mas o meu lucro está sendo todo consumido pela minha equipe administrativa. Talvez eu esteja pagando muita comissão para os meus vendedores. Eu preciso avaliar essas grandezas, esse tipo de situação, para verificar por onde é que está indo o meu lucro. De repente, o meu lucro está indo, descendo pelo ralo, e eu não estou percebendo. Porque se eu fabrico a um preço razoável e eu vendo por um preço muito bom, e eu tenho um lucro do produto muito bom, eu preciso identificar onde que está o problema. Por onde é que está saindo, né, o meu lucro, o lucro que deveria vir por bolso. Então, vamos lá. Essa classificação, ela é fundamental, porque ela vai nos trazer essa visão de como está a operação da empresa. Então, eu vou ter, dentro do grupo de receita, eu tenho as minhas receitas operacionais, que elas são decorrentes da operação da minha empresa. Digamos que eu fabrique algum produto. Então, as receitas operacionais, elas são provenientes da receita da venda dos meus produtos que eu fabriquei. Digamos que eu sou uma revendedora, eu tenho uma distribuidora de produtos. Digamos que eu tenho uma distribuidora de medicamentos. Eu trabalho com revenda. Então, o lucro operacional ele vai ser proveniente dessa revenda. E nós vamos também ter as receitas não operacionais. O que são as receitas não operacionais? São todos os valores que entram na minha empresa, que são provenientes de atividades alheias à minha finalidade principal. Ou seja, pode ser proveniente de aplicação financeira, pode ser proveniente de um bem, de algum ativo que eu desfiz, que eu vendi, entrou em um recurso que é não operacional. Eu tinha um maquinário que eu não estava utilizando e eu resolvi vender. Isso não faz parte da operação, vender máquinas. Eu vendi, então teve ali o ingresso de um valor na minha empresa. Isso é uma receita não operacional. Da mesma forma, existem as despesas operacionais. Despesas operacionais são aquelas despesas que elas são necessárias para a geração da receita. Ou seja, eu posso dizer que as minhas despesas operacionais são as necessárias para que haja o custo do produto, ou que seja do serviço, para que haja a realização daquela receita. Ou seja, se eu sou um fabricante de alguma coisa, eu preciso comprar insumos para fabricar. Logo, esses insumos, tudo isso que eu gasto para conseguir o meu produto ou gerir o meu negócio,
são despesas operacionais, inclusive a mão de obra que trabalha dentro da operação normal da empresa. Isso é tido como uma despesa operacional. E existem também as despesas não operacionais. Digamos que precisou gastar com, vamos dizer que um funcionário tenha saído da empresa e resolveu colocar a empresa na justiça. E o juiz deu ganho de causa. Essa despesa, ela não faz parte da operação e ela precisa ser lançada como não operacional, porque ela não faz parte da operação, mas é uma despesa que a empresa precisou pagar. Então, elas são lançadas como não operacionais. Existem também... Opa, já estava bem aqui, ó, no outro slide. Então, as despesas não operacionais são todos os gastos não previstos nas atividades normais da empresa. Ou seja, produto que venceu no estoque, eu preciso dar baixa nesse produto. De certa forma, a empresa ela vai obter uma perda. Ela precisa retirar aqueles produtos e isso é tido como uma despesa não operacional. Só voltando aqui nas despesas operacionais, então, são todas aquelas necessárias para que se consiga vender, administrar, financiar as operações. É tudo aquilo que contribui para a manutenção da atividade operacional da empresa. Ok? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Cansativa a aula de contabilidade, né? Ou não? Não está sendo cansativo. Tem aqui 20 mensagens. Deixa eu ver o que está escrito. Ok. Tranquilo, pessoal? Para quem... Sim, pois não? Pode. O professor Renan tem uma dúvida, gente. Ele vai perguntar. Quando eu vou falar, depois eu faço isso. Quando a gente vai fazer alguns investimentos, por exemplo, em caso imobiliário ou alguns outros tipos, a gente consegue fazer uma avaliação da empresa para saber se vale a pena ou não investir nessa empresa, né? Comprar um ativo dessa empresa. E aí você falou daquelas indicativos, né? Indicadores, né? Isso. Indicador de despesa. Só que eu não vi você falando se tem um range, sabe? Um número ali que eu possa saber se tem mais dívida ou se está no azul. Você não falou um número específico. Tipo, se for de 1 a 0, de 0 a 1, tá tudo bem. De 0 a 5, já tá pior. Entendi. Tem esse número? Tem como avaliar? Tem como avaliar. Naqueles índices de endividamento, é possível fazer essa avaliação. Outra forma de avaliar também uma empresa e até a continuidade, existem outros mecanismos de avaliação. Por exemplo, nós temos como calcular, verificar o valor de uma empresa. É o valuation, é verificar qual é o valor daquela empresa naquele determinado momento. Se aquela empresa ela tem índice de continuidade, ou seja, calcular o valor daquela empresa na perpetuidade, né? Ou seja, não é a eternidade. Tem como calcular de várias formas, vários índices, tem como avaliar, mas são instrumentos que são indicadores, vamos dizer assim, que só é possível verificar a partir do balanço patrimonial, ou seja, a ferramenta da contabilidade vai permitir que se chegue a esses números, vai permitir que seja possível essas análises. Por isso que é tão importante a contabilidade. E, principalmente, classificação. Precisa estar bem evidenciado dentro da contabilidade a rotina, vamos dizer assim, o dia a dia da empresa, porque
A contabilidade, ela trabalha com a verdade, com a evidência, evidencia os atos e fatos que acontecem no dia a dia da empresa. Não tem como dizer que uma empresa ela gera lucro se ela tem uma atividade desorganizada, vamos dizer assim, no sentido de não saber, não se nortear como estão os investimentos, se está obtendo resultado positivo ou negativo, entende? E é através da contabilidade e através também de outros mecanismos, outras formas de avaliação, verificar esses números. Certo? Não é isso, Isabel? Aplicada essa menina. Ok, professor? Obrigada pela participação, professor Renan. Vamos lá. Então, nós temos, pessoal, 7 minutinhos. Aqui eu estou falando sobre a DRE, ela ser uma demonstração que vem explicar como a empresa chegou ao lucro ou ao prejuízo. Foi aquilo que eu falei para vocês já, que ela começa da receita e vai descendo, alencando as despesas, todos os custos administrativos, operacionais, não operacionais, até que consiga chegar a um resultado daquele período. Ok? Ou seja, vai deduzindo, 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 até chegar a um lucro líquido daquele período. Nós já falamos sobre as deduções, que são os valores que incidem sobre as vendas, que são os impostos, que ele reduz o valor do faturamento, porque tem um faturamento X, o faturamento no valor total, mas esse valor do faturamento ele diminui quando a gente precisa descontar os valores dos impostos. Concorda? Não é esse valor total que vem para dentro da empresa. Há essa dedução. Nós já falamos sobre os custos de venda, que é tudo aquilo que a empresa gasta para que possa fazer acontecer aquela receita, ok? Olha aqui um modelo de demonstração. Ó, importante nós percebemos essa lógica aqui, nessa sequência lógica que facilita a análise. Lembra que eu falei para vocês? Classificar as receitas, venda, serviço. Se tivesse outro tipo de receita aqui, ó, se tivesse outro nicho, tem empresas que participam de vários tipos de nicho. Por exemplo, tem empresa que constrói para vender e tem outras empresas que são incorporadoras. Então, tem resultados diferentes dentro do mesmo demonstrativo. Então, precisa classificar essas receitas. Tem empresas que vendem, tem empresa que presta serviço. E aqui tem os custos de produção. Custo de venda são as matérias-primas, a mão de obra, os aluguéis. Digamos que você precisa de alugar um galpão para montar uma fábrica, colocar uma indústria. O valor do aluguel daquela fábrica entra como custo, porque faz parte. Porque se não existir aquele galpão, não tem como produzir. Então, o valor do aluguel entra como custo. Agora, se for o aluguel da sede administrativa, isso já não é custo, é operacional, porque é administrativo. Então, são detalhes na hora da classificação que a contabilidade precisa estar atento para que se possa obter uma informação de qualidade. Olha só, aqui eu tenho uma DRE com valores, de modo que a gente lança as receitas, faz as deduções, apura o valor dos custos, as despesas, e nós temos, então, um lucro aqui no período, né? Temos o que? Um resultado. Nesse caso, foi um lucro. E aí, vamos para dentro do balanço. Onde que nós vamos lançar esse lucro dentro do balanço?
Nós vamos lançar bem aqui, ó, dentro de reserva de lucro. Que vai ter uma continha individual chamada lucro ou prejuízo, ou uma continha chamada resultado do período. E ele vai ficar aqui dentro do patrimônio líquido. Porque quando uma empresa obtém lucro, o valor do patrimônio aumenta. Quando ela tem prejuízo, o valor do patrimônio reduz. Ok? Vamos ver o que mais temos aqui. E eu trouxe aqui uma informação que é bem importante para o nosso dia a dia como empresa. Sobre o registro de competência e o registro sobre o regime de competência e o regime de caixa. O que são esses regimes? É a forma como nós vamos fazer o lançamento dentro da contabilidade. Lembrando que, eu vou falar rapidamente, porque a gente tem pouco tempo. O regime de competência, basicamente, nós vamos lançar cada receita, cada ato, fato, cada acontecimento na data da realização. Digamos que eu vendi um carro a prazo. Eu vou lançar esse carro na data da venda, independente de ter recebido ou não. Já no regime de caixa, eu só vou reconhecer a venda daquele carro quando eu receber, quando houver um ingresso daquele valor dentro da minha empresa. Então, a legislação brasileira hoje admite o regime de competência. É o regime que é mais utilizado. Por quê? Porque ele reconhece a receita independente do ingresso do valor financeiro ou não, porque ela já aconteceu. O que não houve foi ingresso de valor financeiro, mas o serviço foi prestado dentro daquele mês, naquela data. Então, reconhece na data do ocorrido, independente se o cliente pagou ou não, entendeu? E no regime de caixa, eu presto o serviço nesse mês, mas se o meu cliente só for me pagar no mês que vem, no mês de março, eu só vou reconhecer, só vou calcular um imposto sobre essa receita no recebimento do valor, quando houver o ingresso do recurso no caixa. Certo? Alguma dúvida? Dúvida, traumas, frustrações? Pessoal? Tudo bem? Suzelin, Cleide, Isabel, Jaqueline, Ana, Ellen, a todos vocês, Dona Julinéia, Darleide, um abraço, muito obrigada, Cleiton, Raquel, Angélica, Marli, Gabriel, a todos vocês que ficaram até agora, um beijo, Carla, Luana, Tatiana, muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã. Abraço, pessoal. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura, junto com o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado. E para nós é um prazer tê-los aqui. Muito obrigada.